noite. Hoje temos connosco Paula Batista, deputada da CDU na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, que nos vai falar um bocadinho sobre o atual mandato. Boa noite, Paulo, muito obrigado pela presença. E eu começava, a CDU é sempre uma voz muito ativa na vida democrática, não só do Conselho como do país. E eu perguntava-lhe como viram e continuam a ver o atual mandato autárquico ao nível do Conselho e mais em particular ao nível da Assembleia Municipal. Boa noite a todos. Desde já, em nome da CDU, agradecer o convite para aqui estarmos presentes. No que diz respeito àquilo que tem sido a vida política deste último mandato, não deste ciclo político PS em Vila Nova de Gaia, quase que podemos interrompê-lo por um período de ano e meio, 2 anos, que é até às próximas eleições, e portanto a questão da pandemia vem aqui alterar muitas coisas e teremos que forçosamente falar sobre elas de uma forma diferente. Em relação ao período anterior à pandemia, há um conjunto de áreas que são para nós centrais que entendemos que não lhes foi dada a devida atenção. No que diz respeito à área social, à mobilidade, à cultura. Depois penso que terei a oportunidade de explicar, claro, estas questões em concreto, mas de facto entendemos que não houve espaço para lhe dedicar a atenção suficiente, considerando o peso que isto tem na qualidade de vida dos gaienses, e esta era uma das premissas do PS aqui em Vila Nova de Gaia. Portanto, entendemos que aqui não foi plenamente, não foi concretizado. E ainda tivemos uma conjuntura política nacional que ajudou a que algumas das coisas fossem concretizadas e que acabou por ser favorável numa conjuntura, e não foi propriamente por vontade da Câmara, mas sim por uma conjuntura política nacional. E, portanto, eu penso que muito haveria a fazer e poderia ter-se feito mais. Eu pegava-lhe um bocadinho no funcionamento da Assembleia. Este Executivo tem sido acusado várias vezes de não dar a devida informação ao órgão fiscalizador. Em alguns casos, colegas seus acusam mesmo de falta de transparência. O que é que a CDU tem a dizer a este respeito e como é que a CDU vê este pormenor em particular? Eu não sei se lhe chamaria falta de transparência naquilo que diz respeito, porque no que diz respeito ao que vem à Assembleia, eu não sei se lhe chamaria falta de transparência, talvez de demasiada centralização de serviços, até de projetos, de planeamento, quer seja na mobilidade, quer seja no urbanismo, quer seja na cultura, que depois não é dada a conhecer, ou não criaram os canais suficientes para que se torne público à dimensão que deveria ser, ou há demasiada centralização numa só pessoa de toda a decisão, planeamento, estratégia, e não vem a conhecimento público como deveria vir. Por outro lado, há em determinadas alturas, na minha opinião, houve falta de informação. A falta de informação é uma coisa, a falta de transparência é outra. Claro. E eu acho que devemos distinguir muito bem. Falta de informação é uma coisa, falta de transparência é outra. Mas não acaba por ser normal, até, não só em Gaia, mas em qualquer lado, haver uma certa arrogância, chamemos-lhe assim, do poder quando tem uma maioria tão vasta em todos os órgãos? Eu penso que deveria ser precisamente o contrário, porque uma maioria absoluta nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, no Executivo de uma Câmara, dá todo à vontade para que tudo o que seja decidido possa ser informado em devido tempo. Até porque a votação está segura. Porque a votação será sempre mais que segura e, portanto, tem o problema da discussão. Mas nós não nos podemos... tem o problema da discussão. Portanto, a votação por si só está resolvida. Portanto, aquilo que depois tem que se sujeitar, entre aspas, não é sujeitar, é submeter à discussão na Assembleia Municipal ao órgão fiscalizador,
que é esse o seu fim. E, portanto, eu não vejo qual será o problema de uma maioria absoluta desta dimensão, ainda por cima o terceiro maior conselho do país, ter qualquer tipo de problema, não só em comunicar, discutir, planear, escutar antecipadamente antes de planear. Eu penso que só teríamos a ganhar com isso. Acho que é um erro estratégico, político do PS. Acho que todos teríamos mais a ganhar se discutisse antecipadamente, que ainda lhes permitia tempo para planear, dentro das suas estratégias políticas, naturalmente com as diferenças que há programáticas, naturalmente, claro. Mas acho que Gaia tinha a ganhar. Há forças políticas que têm defendido que agora, com a remodelação do auditório, se criem condições para a gravação e transmissão das assembleias. A CDU também entende que seria benéfico para o Conselho que isso acontecesse? Naturalmente. Eu penso que o facto das pessoas serem gravadas... Primeiro, de facto, nós ainda não temos... Isto não está enraizado na nossa sociedade. Estamos habituados a ver nos meios de comunicação. Já começa pelas redes sociais, isso já é mais extensível e mais fácil. E mais fácil e abusivo. De qualquer forma, isto nos órgãos institucionais tornaria-os, as pessoas teriam que ter outro peso e medida naquilo que dizem e como estão, porque não deixam de ser, estar em representação de determinados partidos políticos e em órgãos institucionais e, portanto, a sua postura naturalmente tem que melhorar. Nós estamos agora, felizmente, numa fase mais calma desta pandemia que nos assolou. Como é que a CDU viu todo o período mais grave desta pandemia a nível local? Vou-lhe responder da mesma maneira que há uns meses, bastante grandes, fizeram já para cima de meio ano, penso eu, nos fizeram, no fim de uma Assembleia Municipal. Não sei. Porque se fazer uma avaliação política de uma pandemia é ir ao site da Câmara, ver os contratos que a Câmara fez, estamos muito mal. Há toda uma estratégia política e que a Câmara, supostamente como Executivo, teve, pôs em prática, executou e estará a executar, que a Assembleia Municipal desconhece. A CDU, em julho do ano anterior, portanto está daqui a pouco a fazer um ano, supostamente a Câmara teria que apresentar o chamado relatório Covid. Ações, gastos, etc., que decorreram da pandemia. Até hoje nós aguardamos esse relatório. Já fizemos requerimento por escrito, já o perguntamos na Assembleia Municipal milhentas vezes e a resposta do Sr. Presidente é sempre: aguarde que, agora à partida seria este mês que apareceria o relatório, que eu penso que não vai aparecer. Isto não é bom. As ações estão feitas, as decisões políticas foram tomadas. Nós temos conhecimento, durante um período de tempo, as ações coincidiam com aquilo que eram as ações nacionais, portanto não foi nada de... Havia uma urgência própria do momento? Não havia assim nada em concreto e específico deste município. Depois houve algumas ações por ação política do município que foram tomadas. E, portanto, não é correto, além de não corresponderem àquilo que era uma exigência, ou então se o fizeram, porque é que não deram conhecimento? Mais uma vez, sendo uma maioria absoluta, qual é o problema em discutir um relatório? É que nem sequer tinha que ser sujeito a votação, portanto, porquê que não se discute? Mas nós temos mais exemplos destes. Claro, eu acabo agora, até porque o nosso tempo acaba por não ser limitado, nós temos saúde, educação, transportes, são apenas algumas das bandeiras pelas quais a CDU se tem debatido. E eu questionava-lhe, que certamente que há muito a fazer, mas no entender da CDU que rumo e que decisões deveriam ser tomadas e não foram. A mobilidade é crucial
e rendeu muitas páginas de jornal. Se me permite, eu lembro-me que antes da pandemia já a CDU reclamava o estado dos autocarros e tivemos a pandemia com autocarros cheios na mesma. Sempre. Até fizemos uma distribuição de um documento de um autocarro cheio a abarrotar e as pessoas são extremamente sensíveis, porque são elas que andam diariamente nos autocarros cheios, a correr o risco ou não de serem infectadas, e sem qualquer tipo de precaução. Portanto, as pessoas têm naturalmente, ficam indignadas, sentem-se no fim da linha, não é? Portanto, claro que elas, não é difícil chegar à conversa com uma pessoa que viaja nisto, mas a questão da mobilidade é muito complexa aqui em Gaia. Era uma bandeira do PS ou seja, no início deste ciclo autárquico, porque já vinha sendo um problema que se tinha vindo acumulando paulatinamente ao longo de todos os anos de mandato do PSD-CDS neste Conselho, rede viária em péssimo estado, fizeram-se algumas vias estruturantes, é certo, mas ficou depois, tudo que era rede viária secundária em cada uma das freguesias ficou paupérrima, porque não teve reparações, não houve aumento de número de vias feitas, não houve manutenção, portanto, isto foi-se deteriorando, foi chegando a um estado de deterioração total. Isto no que diz respeito à rede viária. Autocarros. Temos que é um grande ganho, que é o passe, e isto o PS, e tem que ser dito e repetido, isto não é um ganho do PS, por mais que o PS o queira fazer chegar assim, não vale a pena. Isto, o passe único, vem de uma conjuntura política muito específica, na altura do governo PS, com o PCP e outras forças democráticas, que tornaram possível a votação e a legislação do passe único. Não foi o Sr. Presidente da Câmara, Presidente da Área Metropolitana de Porto de Transportes, que o fez, portanto, isto que fique muito claro, portanto, não vamos chegar assim a um ganho que não é dele, é uma conjuntura política que torna possível o passe único. E tudo o resto parou aí. Portanto, não temos conhecimento, por mais que seja pedida, de uma rede de autocarros intermunicipal e dentro do município, não existe. O metrobus é uma falácia, qualquer freguesia periférica do concelho não tem um transporte. Por exemplo, eu vivo em Grijó e eu, depois das 6h30 da tarde, não tenho como vir para o Porto. Portanto, não posso ver um espetáculo, não posso ir ao cinema, não posso ir a um shopping, não posso fazer nada. Mas não é algo complexo resolver quando metem empresas privadas? As empresas privadas continuam a dizer que não há como cumprir as empresas privadas, não há como fazer as empresas privadas cumprir os contratos. E então, porquê é que, estando nós já, penso, 2, 3 anos na dita negociação dos contratos com as empresas, porquê é que não aparece publicamente e discutido na Assembleia Municipal com as forças e dentro das freguesias, debates que ouçam as pessoas para ouvir as necessidades delas e uma possibilidade de um projeto de rede para apresentar às empresas. Mas isto não será um problema mais complexo na base em que nós, quando digo nós, portugueses, estamos muito habituados ao nosso veículo próprio. Por outro lado, estávamos. Pronto, as pessoas também dizem que usam o meio próprio porque não têm a rede de transportes adequada. Isto vai ser muito difícil mudar e vai ser muito difícil pôr toda uma população que anda praticamente, pelo menos aqui em Gaia, ou uma grande parte da população em Gaia, que anda de transporte pessoal, privado, para o transporte público. O transporte público tem que ter mais e melhores condições. O transporte público tem que passar com maior frequência. O transporte público tem que ter preço acessível. E daí, isto é o mínimo dos mínimos, temos que conhecer os horários nas paragens dos autocarros. Esta expansão do metro não será um grande passo nesse sentido? Não, isto não cobra... Não vamos ser líricos, porque isto é uma pequena franja da linha do metro para o hospital, extremamente importante. Não nos vamos esquecer que é a linha mais rentável da metro do Porto, mas é
insuficiente e não são os problemas da mobilidade em Gaia. Para terminar, faça uma rede que nós desconhecemos, que não é discutida. Mais uma vez, uma maioria absoluta com problemas de discutir um projeto de rede. Ou então apresentarem-nos, consumam lá o facto, apresentem a rede, e depois a gente diz politicamente o que acha da rede ou não. Com problemas em apresentar uma rede, ou das duas uma, ou não a fez, ou então é tão má que não a quer apresentar. Porque eu mesmo não acredito que uma maioria desta dimensão tenha medo de apresentar o que quer que seja. Ou não a fez, ou vai ter problemas com as críticas da rede que tem. Como é que uma população que não tem grande frequência de autocarros com dignidade, porque as pessoas, são pessoas que são transportadas, autocarros com dignidade para transportar as pessoas, horários afixados nas paragens, a rede bem desenhada para as pessoas efetivamente poderem trocar de transporte e dirigirem-se, irem ao hospital, a um centro de saúde, irem ao porto, poderem ir a um espetáculo à noite, etc. Isso não existe neste concelho. Isto não existe. Nascente são 4 freguesias, Gaia Sul são 7. Isso não existe. 7 com 4. Portanto, já viu a dimensão do concelho. Isto não existe nesta parte do concelho. E, portanto, o que é que a Câmara de Gaia está à espera, efetivamente, para dar resposta a estes problemas em concreto? Criou o MOB+. O MOB+, é um táxi privado das juntas de freguesia, é que em algumas até funcionava com trabalhadores precários, nem sequer um posto de trabalho foi criado, para levar umas pessoas à farmácia, ao hospital e pouco mais. Quando ele foi apresentado em Grijó, a ideia do MOB+, era um pequeno autocarro que circulava pela freguesia, que fazia ligação, por exemplo, centro de saúde, escola, hospital. Pronto. Aí sim, aí já vinha mais de acordo. Aquilo que existe neste momento é mais um táxi privado, neste caso, funciona e trabalha, ou faz parte dos serviços da Junta de Freguesia, para concluir. Na questão da mobilidade, o metro dá esta resposta, mas o metro é um projeto nacional que há muito vem sendo anunciado. Faz lembrar as obras do hospital, não é? Foi mais de uma década para que se conseguisse. E o metro é, de facto, importante, porque são milhares de pessoas ali que ali ocorrem ao hospital, mas não é a resolução do problema dos transportes. E não deixa de estar inserido naquilo que é uma estratégia de transporte nacional. E, portanto, isto não faz parte daquilo que é a estratégia do Concelho. Já que estamos a falar do hospital, eu perguntava-lhe como é que tem visto os problemas da saúde. O hospital não deixa de ser um passo importante na resolução. O problema da saúde aqui no Concelho e no país não passa nem de perto nem de longe pelo município. Passa por uma estratégia de política nacional que o Governo não quer assumir de forma alguma, que é ter mais profissionais de saúde, ter os meios adequados para dar resposta. Porque nós temos neste momento o problema da pandemia, a que foi preciso dar resposta, e os profissionais exaustos. Fez-se um esforço de contratação de profissionais de saúde para dar resposta a este volume acrescido de horas que era necessário os profissionais estarem envolvidos para dar resposta à pandemia, e agora já se estão a despedir e nós continuamos a precisar deles, porque temos um plano de vacinação em curso, temos consultas para ser recuperadas e temos todo um Serviço Nacional de Saúde que necessita de retomar a sua normalidade. Problema financeiro, que os fundos acabam por não ser limitados, muito longe disso. O Orçamento de Estado retificativo foi aprovado e não foi gasto. Porquê? Então aprova-se um Orçamento de Estado retificativo por causa do Covid e não foi gasto? Mas possivelmente não haverá dinheiro. Não tem que haver. Então, e agora vamos ver o que é que vai haver para o banco. Vamos aguardar serenamente e vamos ver o que é que vão injetar no banco. Pois isso e nós sabemos que vai ser, e nós sabemos que vai ser injetado. Não vale a pena estarmos aqui com... Há um contrato assinado, portanto. Isso não é mais importante que os portugueses, isso não é mais importante que a vida de todos os portugueses. Mas tínhamos o problema e eu a saúde eu posso dizer é um dos pilares fundamentais. Claro, mas eu posso dizer que vou gastar. Se eu não tiver dinheiro depois, a intenção é muito bonita, mas... Não. Se havia um orçamento retificativo que contemplava aquele dinheiro, é porque à partida havia a possibilidade de lá chegar.
porque senão não se fazia um orçamento retificativo. A partir do momento em que o fazem e não é executado, há algum problema, não é? Não se quis gastar nem investir onde tinha que se investir, que era, uma das áreas era a saúde. Porque haverá outros sítios onde gastar, mas isso seria outra conversa. Eu pegava-lhe agora na questão da educação, no fundo é o terceiro tema central, por assim dizer, e nós em Gaia temos dado alguns passos, o Gaia Aprende Mais e estamos agora, em parceria com o Governo, a terminar a retirada do amianto. A CDU está em completo desacordo, e não é com o Gaia Mais, Gaia I, Gaia, não tem nada a ver com os projetos escolares. Primeiro, achamos que os projetos deviam ser gratuitos, inteiramente gratuitos. Eles não são totalmente gratuitos, depois depende dos escalões em que os jovens estão inseridos, mas a primeira particularidade é que eles deviam ser gratuitos, sendo eles um programa, faz parte da ação social e verba destinada para a educação, tinham que ser gratuitos. Mas ainda assim resolve um problema dos pais. Depois, nós somos inteiramente contra a escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro não fortifica laços entre família. A escola a tempo inteiro não dá liberdade e margem aos jovens de serem criados ou de conhecerem outras realidades que não seja a parede, temos muitos pais as paredes de quatro saem de manhã, chegam à noite. Pronto. Mas é isso que eu já lá vou chegar. Eu já lá vou chegar. Criar um jovem ou uma criança dentro de ou de um centro escolar como os que nós aqui temos, que esse desde o primeiro momento teve sérias críticas, porque concentravam demasiadas crianças e verificou-se tudo o que a gente dizia, porque nunca se fez uma avaliação social do que é que foi a implementação de um centro escolar na vida das crianças e na vida dos pais, porque depois, como eram demasiadas crianças, começaram a criar corredores de circulação, portanto, temos uma escola muito grande, muito bonita, e depois os meninos só podem circular dentro de determinados espaços. Porque é muito complicado determinadas idades estarem em contato uns com os outros. Então, não vale a pena fazer esse tipo de coisas, não se justifica. Se há sítios, porque isto não é tudo a preto e branco, há sítios, até porque há pouca população, aí sim, um centro escolar poderia fazer sentido e poderia resolver as questões da educação nesse determinado meio. Nós não temos esse problema em Gaia, portanto, um centro escolar é para aglomerar. E tudo isto não podia ser mais contraditório, agora com estas questões da pandemia, não podia ser mais contraditório. Nós sempre defendemos as escolas de proximidade, mas também não podem ser barracos de proximidade, contentores de proximidade. As escolas têm que estar equipadas para aquilo que nós chamamos de uma escola do século XXI, que é tudo aquilo que nós não temos. Não basta ter uma escola, e eu sei que a Câmara fez esforço, mas não basta ter uma escola com paredes limpinhas, branquinhas, umas mesinhas e umas cadeiras, uma cantina, um barzinho, um recreio muito arranjadinho, para dizer que temos uma escola do século XXI. Ou para dizer que temos uma escola pronta, para receber uma escola, para receber crianças a tempo inteiro. Estando eu contra a escola a tempo inteiro, nestas condições, não poderia estar mais contra. As mesmas crianças, dos mesmos pais, que saem de manhã e entram à noite, uma grande parte delas é criada dentro de uma sala, com as mesmas mesas, com as mesmas cadeiras, 8, 9 horas por dia. Isto é educação? Isto é qualidade de vida para a criança? Não é? Faz ginástica na mesma sala, tem música na mesma sala, faz as atividades dentro da mesma sala e ainda tem aulas dentro da mesma sala, na mesma mesa, na mesma cadeira. Isto é pior que trabalho infantil. Mas foi um problema, no fundo, generalizado, onde a escola não acompanhou a evolução do ritmo de vida dos pais. Não é a escola que não acompanhou. A sociedade capitalista é que não deu condições aos pais para poderem ter ritmo de vida, para poder ter uma família. Na realidade, os pais hoje em dia não têm condições para ter filhos. Qual é o jovem que trabalha? Ele,
trabalha por turnos. Um dia trabalha 2 dias de noite, o resto do turno da semana, imagino, começa às 6 e acaba às 5. Qual é o casal jovem que hoje em dia, eu dou um exemplo, uma bomba da BP, pode ser um horário destes, sem qualquer problema. Com esta divergência de horários e, por exemplo, a rapariga entrar às 7 ou às 8 e sair às 5. Que horários é que aqueles 2 jovens têm para ser pais? E num concelho como Gaia, com tanta gente deslocada, não há retaguarda familiar. Não há, e a pouca que havia retiraram quando acabaram com as escolas, com uma boa parte de escolas de proximidade. Não foi tão poucas como isso, deve estar perto das 20 escolas de proximidade que retiraram. Retiraram condições de vida às pessoas que viviam em Avintes, Oliveira de Douro, etc., onde foram encerradas as escolas, de poder, porque tinham ali os pais, os avós. Onde os avós iam a pé buscar os miúdos. E se fazia essa ligação intergeracional, e que é extremamente importante. Isso acabou. Criaram os centros escolares, desregularam os horários de trabalho dos pais. Portanto, esta sociedade capitalista, desenfreada, de lucro desenfreado, não permite que se tenha qualidade de vida para ser pai. Nós temos níveis de desemprego brutal, precariedade, isto melhorou, agora com a pandemia voltou a agravar-se os números de desemprego. Os precários que tínhamos, que era uma grande parte, vão voltar ao desemprego, uma parte deles voltará ao desemprego, porque nós estamos ainda no início do ciclo desta crise por causa do Covid e não se retoma a política económica, a abertura económica disto, vamos ter mais problemas. Como é que é possível nós defendermos uma escola a tempo inteiro? Como é que é possível, em vez de defendermos um horário com menos horas de trabalho, um salário justo, adequado, e retribuam qualidade de vida às pessoas? Nós temos direito a ser felizes. Então, mas para que é que eu estou na política se não é para defender a felicidade das pessoas? Não serve de nada. A política não serve de nada aos homens se não for para melhorarmos a vida delas. E é possível fazer isto. Há países na Europa que já reduziram os seus horários de trabalho. Nós pegando neste tema, o período pós-pandemia será importantíssimo em qualquer parte do mundo. E eu perguntava-lhe, no seu entender, no entender da CDU, que rumo estrutural deveria tentar ser tomado em Gaia. No fundo, somos um concelho ainda muito dependente do turismo Beira-Rio, não é? Certamente vamos ter números de desemprego altíssimos. Claro. Não é? Que rumo acha que deveria ser tomado, ou que políticas acham que se devia tentar tomar neste período pós-pandemia? Claro que o município pode implementar políticas que o poderão ajudar, como certamente penso que o fará e já está a fazer algumas. A política central será sempre do Governo Central. Agora, aqui, por muito que queira dizer que é daqui que dependem as respostas, não é. Sim, até aí tudo bem. Não é. Nós sabemos que, fruto daquilo que foi a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, fruto daquilo que foi o desmantelamento de quase todos os setores produtivos do nosso país, Gaia foi um concelho que sofreu imenso. Nos últimos 20 anos houve um desmantelamento de postos de trabalho brutal. A atividade produtiva, a indústria produtiva deste concelho reduziu-se muito, muito, muito. Foram milhares e milhares e milhares de postos de trabalho. O que, por muito boa vontade que a Câmara tenha em reduzir taxas, em arranjar projetos atrativos para o concelho, não vai repor aos níveis do desmantelamento que foi há 20 anos para cá. Nós teremos um concelho preparado para o flagelo social que se prevê? Tão preparado como estava quando tivemos a crise PSD-CDS no governo do Passos Coelho. Eu espero que não. E que a retoma seja rápida e que isto reaba, que a vida... Haverá bazucas suficientes? Acredito que se prepara alguma coisa aceitando as competências da área social. Eu penso que essa será uma das estratégias da Câmara, ao aceitar as competências da área social para a sua responsabilidade,
embora não esteja de acordo, mas acredito que essa será uma das estratégias da Câmara, mas será sempre num sentido de uma ajuda, porque não vai... Quando falamos em área social já estamos no fim, ou seja, já temos um problema e estamos a resolver o problema. Não estamos a criar condições antes, ou seja, não estamos a criar emprego, não estamos a criar estruturas e equipamentos. Depois temos um problema de habitação, a Câmara anunciou recentemente... Já lá vou. Não estamos a criar os instrumentos suficientes para dar resposta na área social. Não, aquilo que está a acontecer está-se a preparar a recepção de um determinado bolo, não é? Para depois fazer aquilo que acham que é uma distribuição melhor das necessidades da população. Nós não podemos esquecer que em Gaia nós temos 2/3 da população que vive de pensões, reformas, subsídios, emprego. O IRSI é uma coisa muito residual, por muito que façam daqui, é mínimo, não tem grande impacto, mas não deixa de ser 2/3 da população que vive com pensões. Sabendo nós aquilo que é os rendimentos das pessoas que vivem com pensões, percebemos facilmente que uma parte da população está muito perto do limiar da pobreza. Então, porque um T1 custa 500 euros. Muito. A habitação é um dos outros problemas que nós temos no Conselho. Por isso é que eu digo, quando a Câmara aceita a responsabilidade na área social, aceita parte de um bolo, para depois distribuir, fazer já a distribuição dos pães. Ela não vai pôr ninguém a produzir pão, nem a produzir farinha para fazer o pão. Ela vai dar uma resposta no fim da linha, não vai criar condições para que isto não aconteça. Não ajudarão a tentar equilibrar pelo menos as coisas? A Câmara tem um conjunto de programas bastante alargados na área da habitação. Nós, CDU, temos tido aqui um papel muito interventivo nas questões da habitação, ligadas à área social, naturalmente. Primeiro, porque pedimos, apoiamos a realização de um observatório social, que depois foi completamente desvirtualizado e acabou numas encomendas a umas universidades de uns estudos. Isto não era o objetivo nem o fim do Observatório Social. Era haver estudos sérios sobre a população e um conjunto de problemas da área social para depois se poder intervir politicamente de uma forma muito mais assertiva. Isto era o fim do Observatório Social. Foi completamente desvirtualizado, ainda por cima a CDU votou favoravelmente a realização desse observatório. Depois, sugerimos também, e já há algum tempo, tem mais de ano, que fizessem a elaboração da estratégia local de habitação. Também solicitamos, intervimos, apelamos, só agora é que apareceu a estratégia de habitação local, porque só assim é possível ir aos fundos necessários para a construção da habitação a preços que sejam pagáveis. Depois fizemos e pedimos que se fizesse a análise da avaliação de um relatório que chegou à Assembleia Municipal do plano diretor municipal, que esteve em vigor, para depois se proceder agora ao início, não é? Que já está em fase de construção deste. Fizeram disso eu não tenho palavras para lhe descrever o que é que foi achincalhada a Assembleia Municipal pelos próprios membros da Assembleia Municipal, porque primeiro aceitaram a discussão, fazer uma Assembleia Municipal extraordinária para se fazer a discussão desse relatório, que é extremamente importante, porque é aquilo que decide e define toda uma estratégia para os próximos 10 anos, não é? No fim da Assembleia, a CDU apresenta 5 propostas para votação, uma delas era relativamente à habitação, e depois de apresentarmos as propostas para votação, a Assembleia Municipal, toda ela, se recusou a votar as propostas. Além do profundo desconhecimento que têm do que é o funcionamento de uma Assembleia Municipal, há um desrespeito total e desinteresse total de todos os partidos políticos, de todos, porque foi a postura de todos os partidos políticos, por aquilo que são o futuro dos próximos 10 anos deste município.
para terminar, em relação à habitação ainda, são cerca de 2.000 pedidos de habitação. Nós não conseguimos compreender, porque estes últimos dados que chegaram a nós, desapareceram 1.200 pedidos. Ou há engano nos dados que nos forneceram, ou então têm que nos explicar como é que desaparecem tantas pessoas de uma lista que constava cerca de 2.000 agregados familiares. Se consta 2.000 agregados familiares que são elegíveis naquilo que são regras tão apertadas para poder estar numa lista para uma habitação social, eu nem gosto de nome, mas pronto, para poder ter acesso a uma habitação, imagine o que não são as necessidades deste Conselho em termos de habitação. Claro. Porque se naquela lista tão estreita, com regras tão apertadas, temos 2.000 famílias, imagine o que será ou o que são as necessidades. E temos que, aqui isto tem que ser voltado a ser reforçado. Há 10 anos para cá, as rendas quase que duplicaram, os salários não duplicaram. Portanto, nós tendo um aproximar tão grande daquilo que é o salário mínimo à renda da habitação, depois se juntarmos os gastos, comunicações, gás, luz, claro. É impossível ter acesso à habitação. Então, de brincadeira, 100 contos não são 500 euros. Longe disso. Não. Continuando neste contexto pós-pandemia, uma das batalhas e dos problemas que têm sido muito falados é a questão da cultura, a questão do associativismo, das coletividades. Como é que a CDU vê este problema e como é que o tem acompanhado? Desde já, deixar aqui uma palavra de grande solidariedade com as coletivas que estão com as coletividades e todo o movimento associativo que está a passar por grandes problemas financeiros, de contacto com as populações, porque era essa a sua grande mais-valia. O desporto juvenil é dramático, quer para os jovens, quer para as instituições que tinham essas idades. E eu espero, e esta é também um dos grandes motivos, entre muitos, que leva sempre o PCP a votar contra os estados de emergência. É preciso procurar formas de se resolver esta pandemia o mais urgente possível. A vacina é, neste momento, uma das maiores esperanças da resolução deste problema. É preciso diversificar a sua compra. É preciso até pensar, porque não, em produzir lá. Nós temos meios para o fazer. Nós não podemos ficar presos à Comunidade Europeia, nem àquilo que é as suas ordens de comando para os outros países. É uma questão de solidariedade. E neste momento isto não se reflete. E um dos setores mais afetados é, naturalmente, a cultura. A cultura, o movimento associativo e o desporto. Têm sido sucessivamente parentes pobres. Além de parentes pobres, são dos movimentos que socialmente são mais ativos e que mexem com mais população. São fundamentais no desenvolvimento de qualquer sociedade, a cultura e o desporto, fundamentais. E neste momento aquilo a que se assiste fica tudo parado, está tudo em casa, não saiam, não podem sair, policiamento, não pode ser desta forma. Nós temos que criar condições de higiene, de distanciamento, tudo aquilo que a Direção-Geral entende ser necessário para que se possa estar em segurança, mas não podemos parar estes setores. Eles são estruturantes na saúde mental de um concelho. Nós não podemos esquecer que temos 200 e tal mil habitantes, perto de 300 mil, e portanto nós necessitamos temos um movimento associativo fortíssimo, enorme, de uma importância enorme neste concelho. Portanto, nós precisamos destas instituições a funcionar e com apoio necessário. A ida à coletividade muitas vezes era o único hobby numa semana inteira de trabalho. E a gente diz, mas até há associações que aquilo só têm o bar aberto. É verdade, mas era também muita dessas instituições onde
Era o único sítio onde as pessoas lá iam conversar e estar umas com as outras, principalmente as pessoas mais velhas. Isto é fundamental, isto faz parte da sanidade mental de um povo. E claro, nós somos um concelho muito grande, com muita população, nós necessitamos de reabrir todos estes setores e até do ponto de vista económico, naturalmente que fazem moça, portanto nós precisamos de arranjar formas, estratégias, a tal estratégia de Covid que nós não conhecemos, que existe em lado nenhum, nós precisamos dela, é urgente e os gaienses têm o direito de a conhecer e saber que medidas é que há e se podem praticar desporto e como. E se não for mais, são em equipas mais pequenas ou em grupos mais pequenos, mas não podem ser privados disto, nem dos seus momentos de cultura e não é só no online que se resolve. Nós somos seres sociais, nós temos que estar uns com os outros. Criem as condições para as pessoas poderem estar umas com as outras. Eu questionava agora, nós estamos a 6 meses das eleições, e eu perguntava-lhe o que esperar da CDU para as próximas autárquicas. Aquilo que sempre fizemos, não é? Trabalho, honestidade, competência, determinação naquilo que são as nossas propostas. Com algum gosto vimos que muito daquilo que eram as nossas obras reivindicadas, algumas delas há mais de 2 décadas, agora começam a aparecer nos municípios, nas freguesias. Isto é bom. Está mais ou menos à volta de 2 décadas. O passo único era uma proposta do PCP na Assembleia da República há 20 anos e algumas das propostas, por exemplo, olha, eu vou lembrar-lhe, a Junta de Freguesia de Canelas. Há volta de 20 anos que a gente diz, é preciso uma sede para uma junta de freguesia para Canelas, mas quem diz isso diz inúmeras ruas dentro de todas as freguesias, há uma via estruturante que não foi feita, há um auditório que não existe, há um equipamento que não existe, mas há muito para fazer, portanto, esta vai ser a nossa linha. Nós não, por muito que achem que são repetidas ou que são inatingíveis, porque elas eram inatingíveis há 20 anos, não é? Foram 20 anos inatingíveis. Agora, pelos vistos, parece que estão. Portanto, nós vamos continuar nesta linha. Vamos ouvir as populações, como sempre ouvimos, tentar estar próximo delas aquilo que, naturalmente, a pandemia o permitir e que as pessoas não tenham medo nem de participar, nem de se aproximarem e de contribuírem e de deixarem aquilo que acham que é pertinente que se faça, mas esta vai ser a nossa linha de trabalho, é junto das populações, das suas necessidades, das suas reivindicações, porque este era o caminho e estávamos certo, e o tempo veio dar-nos razões, porque só 20 anos estão a fazer aquilo que eram obras que nós temos vindo sucessivamente a reclamar, é porque estávamos no caminho certo e, portanto, não vamos deixar. Para terminar, pedia-lhe apenas que deixasse uma palavra aos seus eleitores. É necessário, e eu sinto que os gaienses, os portugueses em geral, vivem com dificuldades, estão angustiados, ganham menos dinheiro. Os que ganham, porque já é uma boa parte que começa a ficar desempregada, a angústia, e eu acho que é preciso acreditar que podemos fazer mais, melhor e mudar. E acreditar que é possível fazer avanços. Mas também não há avanços sem o PCP. E a prova foi quando nós tivemos aumento de salário mínimo, quando nós tivemos livros gratuitos para todos os jovens, quando nós tivemos aumento das pensões. Só foi possível graças à intervenção do PCP. E, portanto, contem connosco, nós estamos aqui para vos ouvir, para fazer parte da solução e não do problema. E, portanto, cá estamos nós para trabalhar e continuar do vosso lado. Paula, muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado.